Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Dia de São Francisco de Assis. Seja firme em sua fé. A vida é uma procissão de dificuldades em direção aos humanos que habitam a terra. Mas a fé é a melhor medicina que o ser humano tem a seu dispor. Imagina então que potencial extraordinário existe dentro de você. Já parou para imaginar? Para que, usando o que tem dentro de você, possa superar uma a uma todas essas dificuldades físicas, espirituais e morais que estão presentes à vida de todos nós, sem exceção. Só se perde quem não exercita a sua fé. Vou repetir. Só se perde quem não exercita a sua fé. Só aparece quem não sabe lutar. Toda pessoa que não sabe lutar acaba sempre perecendo. Lute, tenha fé. Bom dia, até amanhã. Boa semana. Tchau, feia. Na 100.3, você ouviu Bom Dia com a Norte. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Olá, meu nome é Felicidade. Sou casada com o tempo. Ele é o responsável pela solução de todos os problemas. Ele constrói corações, o tempo cura machucados e o tempo vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, a felicidade e o tempo, tivemos 3 filhos: a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une pessoas, pretendendo nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria. Sabedoria é uma menina culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Como esse amor me dá trabalho, viu? Ele é teimoso e às vezes só quer morar em um lugar. Eu vivo dizendo: amor, você foi feito para morar nos corações, não em apenas um lugar só, em apenas um só coração. Mas o amor é complexo, sabe? Mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele, o tempo. Aí o tempo vem fechando todas as feridas que o amor abriu. E tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou ao final. Por isso, acredite sempre na família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e acredite no amor. Aí, quem sabe, eu, Felicidade, não bato a sua porta. Palavra de hoje: tempo. Tudo no tempo de Deus e não no nosso. Bom dia. Até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Quando a tristeza, por qualquer razão, se abater sobre o seu espírito, como acontece a todos os seus semelhantes, levante-se, vá à porta ou à janela e sinta a vida que corre lá fora. As árvores balançando as folhas, as plantas oxigenando o ar que você respira, os pássaros soltando a voz alegres, o céu azul ou estrelado, nuvens brincando de fazerem chuvas. É a vida alegre. É uma natureza inteira feita para você. Portanto, não reclame da vida. Eu disse durante o programa de hoje que Albert Einstein escreveu: a imaginação é mais importante que o conhecimento. E imagine que você será feliz e sempre será com uma dádiva de Deus. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Através das mãos podemos conhecer a personalidade e a dedicação de uma pessoa. A linguagem das mãos é porque as mãos podem indicar o trabalho e a força de vontade que uma pessoa tem. Olhe para suas mãos e procure entender o que elas dizem. Mãos que sabem acarinhar são de pessoas que descobriram o amor de Deus. Mãos que acolhem, perdoam, corrigem são de pessoas que já entenderam a importância de uma mão amiga para indicar o caminho. Mãos cheias de calos, ásperas, demonstram a dignidade de alguém que se esforça para cumprir a sua missão.
Mãos que acenam são de pessoas que querem se comunicar e querem transmitir algo a mais. Mãos que sabem cuidar de flores, mãos que se unem em prece, mãos que erguem os caídos, mãos que dão forças a um abraço. Nossas mãos são muito importantes. Através delas, podemos transmitir o que traz o nosso coração. Faça com que suas mãos sejam sinais de respeito, de trabalho e de amor. Não permita que suas mãos sejam agressivas, pecaminosas, soberbas. Que as suas mãos sejam como as duas mãos de Deus. Como são as mãos de Deus? Eu te explico. Uma nos criou modelando o barro de um artista, como um artista. A outra nos mostra o caminho. Uma mão de Deus nos protege, a outra nos corrige. Cada mão de Deus tem um nome. Uma chama-se Filho, a outra chama-se Espírito Santo. Através do Filho Jesus, Deus faz todas as coisas e através do Espírito Santo orienta a nossa caminhada na vida. Você que me acompanha agora, una suas mãos e agradeça a Deus, porque você poderá utilizá-las para construir um mundo melhor. A linguagem das mãos é a linguagem do seu coração. Muita paz e muito axé para todo mundo. Fique com Deus que eu vou com Ele. Amanhã às 9 a gente se encontra aqui na pista da 100.3 Norte FM, uma rádio deliciosa, como um abraço. Se entre nós houvesse um jeito, de outro jeito eu te amaria. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. Para se roubar um coração é preciso que seja com muita habilidade, tem que ser vagarosamente, disfarçadamente. Não se chega com ímpeto. Não se alcança o coração de alguém com pressa. Tem que se aproximar com meias palavras, suavemente, apoderar-se dele aos poucos com cuidado. Não se pode deixar que percebam que ele será roubado. Na verdade, teremos que furtá-lo docemente. Conquistar um coração de verdade dá muito trabalho, requer paciência. É como se fosse tecer uma colcha de retalho, aplicar uma renda em um vestido, tratar de um jardim, cuidar de uma criança. É preciso que seja com destreza, com vontade, com encanto, carinho e sinceridade. Para se conquistar um coração, definitivamente, tem que ter garra e esperteza. Mas eu não falo dessa esperteza que todos conhecem. Falo da esperteza de sentimentos, daquela que existe guardada na alma em todos os momentos. Quando se deseja realmente conquistar um coração, é preciso que antes já tenhamos conseguido conquistar o nosso. É preciso que ele já tenha sido explorado nos mínimos detalhes, que já se tenha conseguido conhecer cada cantinho, entender cada espaço preenchido e aceitar cada espaço vago. E então, quando finalmente esse coração for conquistado, quando tivermos nos apoderado dele, vai existir uma parte de alguém que seguirá com a gente. Uma metade de alguém que será guiada por nós. E o nosso coração passará a bater por conta desse outro coração, entendeu? Eles sofrerão altos e baixos, sim, mas com certeza haverá instantes, milhares de instantes de alegria. Baterá descompassado muitas vezes. E sabe por quê? Porque faltará a metade dele, que ainda não está junto de nós. Até que um dia, cansado de estar dividido ao meio, esse coração chamará a sua outra parte e alguém por vontade própria, sem que precisamos roubá-la ou furtá-la, nos entregará a parte, a metade que faltava. E é assim que se rouba um coração. É fácil roubá-lo, né? Pois é, nós precisaremos roubar uma metade. A outra virá em nossas mãos e ficará detectado o roubo então. E é só por isso que encontramos tantas pessoas pela vida fora que dizem que nunca mais conseguiram amar alguém. Mas é simples. É porque essas pessoas não possuem mais coração. Eles foram roubados, arrancados do peito, e somente com um grande amor ela terá um novo coração. Afinal de contas, corações
são para serem divididos. E com certeza, esse grande amor repartirá o dele com você. É por isso que se diz: não, nunca maltrate um coração. Quem sabe você pode estar dentro dele. Bom dia, até segunda, morrendo de saudades. Tchau, feia. Na 100.3, você ouviu Bom Dia com a Norte. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. O que somos sem Jesus? Um jumentinho voltando para casa, muito contente, falou para a mamãe dele: mamãe, eu fui na cidade e me aplaudiram muito quando eu cheguei lá. A multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão. Todos estavam contentes com a minha presença. Aí a mãe perguntou se ele estava sozinho. Aí o burrinho disse: não, eu estava levando um homem. O nome dele é Jesus. Então a sua mãe falou: filho, volte à cidade, mas volta sozinho. Então o burrinho respondeu: quando eu tiver uma oportunidade, é claro que eu vou voltar lá. O pessoal vai me aplaudir muito. Ao retornar à cidade sozinho, todos que passavam pelo burrinho ignoraram completamente. Alguns até maltratavam o coitadinho do burrinho, expulsando-o do local. Voltou para casa triste e disse para a mamãe: mãe, nada aconteceu comigo. Nem palmas, nem mantos, nem honras. Fui até xingado e maltratado. Eles não me reconheceram, mamãe. Ficou indignado o burrinho e perguntou: por que isso aconteceu comigo? A mãe respondeu: meu filho, sem Jesus você é um jumentinho apenas. Ao longo da vida, somos tentados a acreditar que somos o centro do universo, que tudo gira em torno de nós. Nesses momentos, fazemos de Deus um acessório, um adorno, aquilo que nós somos. Grande engano. Se alguém que é acessório, somos nós, não Deus. Ele é o centro e nós vivemos em função dele, para ele. Nesses momentos, Deus se vê obrigado a nos dar o doloroso tratamento de: sem mim não podeis nada fazer. E o que o faz por misericórdia? Porque a tentativa de ser o centro de todas as coisas nos fará muito infelizes. Esse lugar não é nosso, pertence a Jesus. Que sejamos adornos para a glória de Cristo. Esse é o nosso lugar. Porque sem Jesus não somos nada. O exemplo está aí. O que somos sem Jesus? Até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Na 100.3, você ouviu Bom Dia com a Norte. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. A pedra e a areia. Um rei passeava com todos seus súditos por um imenso lago. Seu filho gostava de brincar, mas acabou escorregando e caindo no lago. O rei ficou desesperado e gritava: salvem meu filho, pelo amor de Deus. Mas ninguém sabia nadar e se atrevia a pular na água. Daí apareceu uma pessoa, um agricultor, da região mesmo, pulou no lago salvando a vida do filho do rei. O rei ficou muito feliz e pediu para um súdito que escrevesse na pedra: hoje meu filho foi salvo da morte por um amigo do rei. O jovem ficou muito tempo acompanhando a comitiva do rei por toda a região. Mas alguns anos mais tarde, ele brigou com o filho do rei e deu-lhe uma grande surra. O rei ficou muito triste e pediu que escrevessem na areia: hoje meu filho apanhou do melhor amigo do rei. Os súditos ficaram curiosos e perguntaram ao rei: por que uma vez na pedra e outra na areia? Aí o rei explicou: na pedra porque as verdadeiras amizades devem ser gravadas em lugares que o tempo não limpa, não apaga. Na areia porque as brigas e mágoas se vão com o vento e o tempo. Moral da história: sempre há possibilidade de paz para a humanidade. Para nós, é um exercício diário. Continuemos com a nossa experiência da vida. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Na 100.3, você ouviu Bom Dia com a Norte. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. Havia um menino que tinha um temperamento muito difícil. Então seu pai deu-lhe um saco de pregos e disse-lhe:
para pregar um prego na cerca dos fundos da sua casa toda vez que ele perdesse a paciência. E já no primeiro dia, o garoto pregou 37 pregos. A partir desse dia, a impaciência da criança foi diminuindo gradualmente. Ele descobriu que era mais fácil conter o seu temperamento do que bater pregos na cerca. Finalmente chegou o dia em que o menininho não perdeu mais a paciência. Sabendo disso, seu pai lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca de cada dia que ele conseguisse conter o seu temperamento. Os dias foram passando e o menininho pôde, enfim, contar aos seus pais que havia mais pregos na cerca. Não havia mais nenhum. Ele tinha tirado todos os pregos. O pai pegou o filho pela mão, levou até a cerca e disse: "Você fez bem, meu filho, mas veja os buracos na cerca. Ela também nunca mais será a mesma cerca. Quando você fala coisas com ódio, elas machucam e deixam cicatrizes nas pessoas. Você pode confiar, viu? E você pode, por exemplo, enfiar uma faca em uma pessoa e retirá-la. Não me importa quantas vezes diz que sente muito, pois a ferida vai continuar lá. Portanto, moral da história: uma ferida verbal é tão ruim quanto uma física. Isso vale para todos, inclusive para nossos amigos. Amigos são joias raras. Afinal, eles fazem sorrir e nos encorajam para seguir em frente, nos dão ouvidos, nos consolam e sempre estão dispostos a abrir o coração para nós. Mostre aos seus amigos o quanto você se importa com eles. Mostre para a sua família o quanto você se importa com ela. E tenha, acima de tudo, muita paciência nos dias de sua vida. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. A flor mais bonita. Conta-se que por volta do ano de 250 a.C. na China antiga, um príncipe da região norte do país estava à véspera de ser coroado imperador, mas de acordo com a lei de lá, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de ser a esposa do príncipe. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que a sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe, e a filha dela era muito bonita, mas era pobre. Ao chegar em casa, relatar o fato para a filha, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: "Filha, estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Você não vai ter chance. Tire essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne sofrimento uma loucura." A filha respondeu: "Não, mamãe, não estou sofrendo, e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isso já me torna a mulher mais feliz desse mundo." À noite, a jovem chegou no palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe chegou e anunciou o desafio, dizendo: "Eu darei para cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer uma bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos, etc. Bem, o tempo passou e a doce jovem pobre, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Mas passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentou. Usou de todos os métodos que conhecia, mas a flor não havia nascido.
Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor pelo príncipe, mas a flor não nascia. Por fim de 6 meses, haviam se passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça pobre comunicou à mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada, estava lá com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com uma flor mais bela que a outra, das mais variadas formas e cores. Mas ela não levou flor, ela levou o vaso vazio. Bem, ela estava admirada como nunca havia presenciado tão bela cena na sua vida. Finalmente chegou o momento esperado e o príncipe estava, cada uma das pretendentes, no seu controle com muito cuidado. Ele observava com muito cuidado e atenção. Após passar por todas uma a uma, ele anunciou o resultado e indica a bela jovem pobre como sua futura esposa. As pessoas presentes ficaram espantadas e ficaram inesperadas com as reações do príncipe. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado, não levou flor, levou o vaso vazio. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta moça pobre foi a única que cultivou a flor, que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. Sabe por quê? A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis e todas as concorrentes mentiram. Ela não mentiu, ela foi verdadeira e trouxe o vaso vazio. Moral da história: se para vencer estiver em jogo sua honestidade, perca. Você será sempre uma pessoa vencedora. Bom dia, até segunda, morrendo de saudades. Tchau, feia. Na 100.3, você ouviu Bom Dia com a Norte. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. Rio da Vida. Era uma vez um riacho de águas cristalinas muito bonito que serpenteava entre as montanhas. Em certo ponto de seu percurso, notou que à sua frente havia um pântano imundo por onde deveria passar. Olhou então para Deus e protestou: Senhor, que castigo! Eu sou um riacho tão límpido, tão formoso, e o Senhor me obriga a atravessar um pântano sujo como esse. Como eu faço agora, meu Deus? Aí Deus respondeu: isso depende de sua maneira de encarar o pântano. Se ficar com medo, você vai diminuir o ritmo de seu curso, dará voltas e, inevitavelmente, acabará misturando suas águas com as do pântano, o que tornará igual a ele. Mas se você o enfrentar com velocidade, com força, com decisão, suas águas se espalharão sobre ele e a umidade as transformará em gotas que transformarão nuvens, e o vento levará essas nuvens em direção ao oceano. Ali, você se transformará em mar. Moral da história: assim é a vida. As pessoas engatinham nas mudanças. Quando ficam assustadas, paralisadas, pesadas, tornam-se tensas e perdem a fluidez e a força. É preciso entrar para valer nos projetos da vida até que o rio se transforme em mar. Se uma pessoa passar a vida toda evitando o sofrimento, também acabará evitando o prazer que a vida oferece. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. Uma vez aconteceu uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir em uma grande torre e atrás havia uma multidão para vibrar com eles. Começou uma competição e a multidão dizia: não vão conseguir, eles não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo um por um, menos um que continuava subindo. E a multidão continuava aclamando: vocês não vão conseguir. E ele continuava subindo. E os sapinhos iam desistindo um por um, menos aquele um que continuava tranquilo e subindo a torre. Bom, ao final da competição, todos desistiram, menos aquele. Todos ficaram curiosos para saber o que tinha acontecido.
Quando foram perguntar para o sapinho como ele conseguiu chegar lá, descobriram que ele era surdo. Moral da história: não permita que pessoas com péssimo hábito de ser negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças de seus corações. Há poder em nossas palavras e em tudo no que pensamos. Seja positivo e procure ouvir a si mesmo, a si mesma, antes de seguir o que os outros dizem. Bom dia, até amanhã, cheio de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou ao seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com a sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu tristeza ao saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse a última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e o seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou da mão de obra e matéria-prima de qualidade bem inferior à que ele costumava fazer. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta para o carpinteiro e disse: "Essa é sua casa." Ele disse: "Meu presente a você." Que choque, que vergonha teve o carpinteiro. Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito completamente diferente. Com material bom, não teria sido tão relaxado. Agora, ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Moral da história: assim acontece com a gente. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, colocando o que não é o melhor. Nos assuntos importantes, nós nos empenhamos com o nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a criação que criamos e ficamos com vergonha contra nós mesmos, né? Aqui se planta, aqui se colhe. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Procure zelar sempre pela sua saúde, pela saúde do seu corpo e também pela saúde do seu espírito. Uma depende da outra. A saúde da mente estará comprometida cada vez que abalada estiver a saúde do seu corpo. A recíproca é verdadeira. Você não fará favor algum em cuidar que seu corpo e sua mente estejam sempre sadios. Eles lhe são como que emprestados e você não tem o direito de os destruir, desprezar ou esquecer. Tenha muito cuidado, mas tenha muito cuidado com a saúde, com a sua mente. A sua saúde depende só de você, para que você seja sempre uma pessoa cada vez mais abençoada por Deus. Muita saúde, muita paz e muito axé. Até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. A pedra no caminho. O menininho caminhava com o pai dele por um grande bosque. Conversavam sobre muitas coisas, inclusive sobre o quanto é importante aprender com os fatos que acontecem no dia a dia da gente. Certa altura, o menininho viu uma grande pedra no caminho e disse ao pai: "Pode deixar comigo, pai." Encheu os pulmões de ar e começou a fazer força, mas de nada adiantava, a pedra não se mexia. Seu pai ficou olhando, como quem queria dizer-lhe alguma coisa. O menininho, porém, queria mostrar ao pai que era muito capaz, que ele era forte. Por isso tentou, fazia de tudo para tirar a pedra do caminho, mas foi tudo em vão.
O garotinho, desconsolado, olhou triste para o pai e disse: papai, não dá para tirar a pedra não. O seu pai, com um olhar de compaixão, disse para o menininho: meu filho, veja se realmente você tentou de tudo. O menininho pensou e resolveu usar um pedaço de pau para rolar a pedra, mas a pedra não se mexia. E o pau acabou quebrando e ele ficou mais uma vez desolado. Ele falou, chorando, olhou para o pai e disse: papai, tudo está perdido. Tentei de tudo para fazer o possível e o impossível para tirar a pedra do caminho, porém ela nem se mexeu e ficou muito triste. O pai olhou novamente para a criança e disse: meu filho, você não pensou em tudo e faltou o mais importante. Aí o menininho perguntou: mas o que, papai, que faltou? Eu fiz de tudo. O pai respondeu: faltou você pedir ajuda para o seu papai, pois eu estava o tempo todo do seu lado e você quis fazer tudo sozinho. Então o menininho abriu um sorriso desse tamanho e disse: pai, me ajude. O pai e o filho juntos conseguiram empurrar a pedra e continuaram a sua caminhada, ou as suas caminhadas, né? Quantas pedras encontramos em nossas vidas, hein? Você já parou para imaginar? Algumas são pequenas, mas com essa coragem, com a nossa coragem e determinação, somem com facilidade da nossa vida. Outras pedras já dificultam muito o nosso caminhar. Outras ainda parecem que determinaram o fim da caminhada. Mas não desanime. Juntos com o nosso Pai do Céu, vamos removendo todas as pedras, uma a uma. Tenha coragem e humildade para pedir ajuda para o Pai. Bom dia. Já é boa tarde, né? Até segunda. Morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. Um médico e a moça. Num dia corrido num grande hospital da capital, a enfermeira chamava o Dr. Valdir pelos corredores até que o encontrou. Tinha chegado ao hospital uma jovem que fora atropelada e estava entre a vida e a morte. O doutor foi às pressas para a mesa de cirurgia e começou uma infinidade de horas atendendo aquela moça. Foram mais de 15 operações, mas a moça sobreviveu. Ela ficou 6 meses no hospital e depois teve alta e foi embora. O doutor e todos ali continuaram sob rotina. Num belo dia, o doutor é chamado às pressas no pronto-socorro e lá tem uma surpresa. Vê deitada na maca e já quase sem vida uma jovem de 18 anos que havia tomado uma overdose. O médico viu que não podia fazer mais nada, mas percebeu que conhecia aquela moça. Era aquela a quem ele já tinha uma vez salvado a vida. A menina olhou para o médico e disse: da primeira vez, o senhor não me deixou morrer, mas agora o senhor não vai conseguir, pois o que eu queria, ninguém pode dar. E a jovem morreu. O médico então percebeu que não era só curar as feridas, mas sim dar um sentido novo à vida das pessoas. Foi o que faltou para aquela moça e para o médico. Moral da história: curar as feridas é um grande dom de Deus. Dar sentido novo para a nossa existência é uma bênção de Deus. Mas, às vezes, pode faltar a alguém o que perdeu na vida. Para que não venha faltar para nós, basta que vivamos com mais amor e dar mais atenção às coisas do dia a dia. Boa segunda-feira, boa semana, até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. O passarinho. Numa cidade do interior havia um cara muito inteligente. Ele queria ser o melhor em tudo e sempre enfrentava seus concorrentes até as últimas consequências. Ficou sabendo que existia um ancião e que era o melhor dos melhores. Ficou muito irado e resolveu pô-lo à prova. Para tal, precisava ir até uma colina onde o ancião morava. No caminho, ia pensando em como fazer para que o ancião pudesse cair em contradição e reconhecer que ele, o cara, era melhor do que o ancião. Veio-lhe a ideia. Armou uma armadilha na floresta e pegou um passarinho.
Ficou muito feliz, pois com aquele passarinho ele ia ganhar do ancião. Pensava ele, vou perguntar ao ancião se o passarinho que trago nas mãos está vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, eu aperto e o passarinho morre. Se ele disser que o passarinho está morto, eu solto o passarinho. Quando chegou à casa do ancião, o cara foi recebido com muita educação por aquele senhor, já de cabelos grisalhos e com um ar de cansaço. Aí o cara já foi logo desafiando. Disseram-me que o senhor é o melhor, mas eu sou o melhor dos melhores e quero que o senhor aceite isso. Quero também que o senhor, se é bom mesmo, tenha em minhas mãos um passarinho. Aí eu pergunto ao senhor, esse passarinho que eu tenho em minhas mãos está vivo ou está morto? Aquele ancião olhou para ele, de cima para baixo, e com um gesto de respeito e admiração, ficou em silêncio por alguns minutos, mas o cara ficou irritado ainda e perguntou novamente, tenho em minhas mãos um passarinho, ele está vivo ou está morto, seu velho? Aí aquele senhor respirou profundamente e respondeu, a resposta está em suas mãos. Moral da história, quantas pessoas vivem em função do que os outros pensam, que elas sejam ou se comportam? Há ainda, entre a humanidade, um profundo egoísmo e uma grande competição desprezíveis. Podemos construir um mundo melhor, basta que façamos algo para mudá-lo. A partir de nossas qualidades, podemos viver como outros e descobrir o caminho para a unidade e o amor. Pois a resposta está em nossas mãos. Bom dia, até amanhã. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. A Olimpíada dos Paraplégicos. Tempo de Olimpíadas é tempo de aprender com as lições de vida. Nas Paralimpíadas de Seattle, nos Estados Unidos, 7 deficientes físicos foram competir numa prova de 100 metros rasos. Quando foi dado o sinal para começar, todos saíram correndo. Mas um deles caiu no chão, se machucou e o deficiente começou a chorar e chorar bastante. Os outros corredores pararam. E uma menininha que não tinha um dos braços e estava à frente liderando a prova, foi a primeira a voltar e perguntar para o amiguinho, por que você está chorando tanto? O garotinho respondeu, não sabia falar e apontava para a perna. Então, ela começou a fazer um carinho nele, uma espécie de uma massagem. Os outros deficientes, os outros 5, também voltaram, ajudando o garotinho a levantar-se, se abraçaram, os 7, e cruzaram a linha de chegada, todos juntos. O estádio estava lotado, e num primeiro momento todos ficaram mudos, sem saber o que estava acontecendo. Mas depois, só se ouvia um barulho de palmas, muitas palmas. Era a multidão que chorava e vibrava em pé, com um gesto que nunca fora visto antes em uma competição. E todos aplaudiam os 7 paraplégicos, os 7 deficientes. Moral da história. Você já pensou se em sua família, grupo de colegas, comunidade, houvesse um pouquinho mais de participação e cooperação? Que tal, a exemplo dessa história, hein? Se comprometer com o trabalho mais solidário em sua vida e não seja e nem viva como uma pessoa derrotada. Pois quando há cooperação de todos, todos serão vencedores. Bom dia, até amanhã, morrendo de saudades, e você sabe disso. Tchau, feia. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alcir Ramos. Era uma universidade de Berlim, no início do século passado. Um professor materialista desafiando a plateia de alunos, olhar para um que ele já sabia que era mais frágil e disse assim, ei menino, Deus existe? A criança encabulada e os outros começaram a rir e lhe disseram, existe sim senhor. E Deus criou tudo que existe? Sim senhor, disse o aluno. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel quando isso, e ficou mudo também.
E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da humanidade, da sua materialidade, né? O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu a mão e disse: professor, por que não disse? O professor petulante disse: você, o feio existe. Ora, claro que o feio existe. Você se sente feio? Sinto, disse o aluno, mas o feio é a ausência de calma. A ciência mede o calor, mede a ausência dela, chama-se feio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra em um lugar escuro, o que é aquilo? É a ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? O professor ainda disse: menino tolo, você está querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha aí fora. O que você chama, vendo as pessoas matando umas às outras, tendo necessidades umas às outras, isso não é mal? O aluno disse: não, professor, isso é a ausência do bem, é a ausência de Deus. O reitor entrou e perguntou: como é o seu nome? O aluno respondeu: Albert Einstein. O suicídio é o crime de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens em um grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança fala de Deus. Aquele que jaz em trevas, aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, parte do universo, nós somos aquela pedra que se sofre. Simples, ignorante, pode ser aquela pessoa também. E que despertou para o princípio da inteligência. E que passeia sobre a intelectualidade. Mais que isso, não liga o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus. E desenvolver o antídoto de todas as coisas simplesmente chama-se amor. Até amanhã, morrendo de saudades. Tchau, feia. Na 100.3, você ouviu Bom Dia com a Norte. Agora, na Norte FM, mensagem final com Alci Ramos. Um dia alguém escreveu sobre solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear, fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o retro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinhar os pensamentos. Isso é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é muito mais do que isto. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Lembre-se que a ciência de viver é a arte de amar. Bom dia, até amanhã. Tchau, feia.